Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestras agronômicas. Hoje, provavelmente, a nossa última palestra agronômica do ano de 2020. Durante todo o ano, a gente teve várias palestras abordando vários temas de interesse agronômico. E hoje a gente tem provavelmente a nossa última palestra do ano. Provavelmente ano que vem a gente continue trazendo novamente esse formato de palestras, então sempre abordando temas de interesse agronômico. E na noite de hoje eu tenho o prazer em bater um papo aqui e trazer para vocês o Leandro Ricardo Galeazzi. Ele é piloto de aviação agrícola e para a gente ele vai falar nessa noite um pouquinho sobre a aplicação aérea na agricultura. Seja bem-vindo, Leandro. Muito boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um imenso prazer poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência no dia a dia, vamos dizer assim, né? Meu nome é Leandro Ricardo Galeazzi, sou piloto agrícola formado pelo extinto Centro Nacional de Engenharia Agrícola, o CNEA, sediado em Iperó, região de Sorocaba, em São Paulo, em 1988. Foi o 38º curso de aviação agrícola. Então, já temos um pouco de bagagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A convite do colega. Aliás, parabenizo o colega pela brilhante iniciativa de trazer um tema bastante próprio, bastante atual, né? E um tema que certamente engloba a área dos senhores, não é mesmo? Então, professor, se pudermos começar. Com certeza, é um tema extremamente importante, Leandro. Desde já, muito obrigado já pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu já estou colocando a apresentação aqui, o pessoal já vai ver a sua apresentação e você um pouquinho menor no cantinho, então pode dar início. Fique à vontade. Ok. Nós começamos, então, com a história da aviação agrícola, né? Embora para muitos o termo aviação agrícola ou aplicação aérea, pulverização aérea, seja uma total novidade, no Brasil, a aviação aérea teve início no ano de 1947. Então, já se vão mais de 70 anos que nós utilizamos aviões para pulverizarmos lavouras, né? E o início se deu com uma improvisação. O piloto Mário Candiota, em Pelotas, Rio Grande do Sul, estado berço da aviação agrícola brasileira. Na ocasião, ele adaptou um pequeno avião civil, um aviãozinho comum, muito antigo, para pulverizar pó para combater uma nuvem de gafanhotos, que, inclusive, há dias atrás tivemos ameaça de nuvem de gafanhoto vindo da Argentina, não é? Naquela época já se combatia gafanhoto com um avião. Eram aplicados produtos em pó do tipo DDT, BHC, extremamente tóxicos, né? E, na ocasião, foi dado início à aviação agrícola. E, de lá para cá, a aviação agrícola no Brasil teve a sua trajetória marcada por grandes conquistas. Já ainda na década de 50, começaram a surgir os primeiros esboços de aviões agrícolas fabricados, projetados e fabricados única e exclusivamente para essa atividade. Só a partir, então, início dos anos 70, o Brasil, dando-se conta da sua vocação para celeiro mundial de produção de alimentos, teve a incrível ideia de projetar seu próprio avião agrícola. Então, nós, na ocasião, tivemos, então, essa aeronave produzida pela Neiva, Indústria Neiva Aeronáutica, subsidiária da Embraer. Esse modelo é o Embraer 201, é uma evolução do primeiro avião, mas praticamente ele não sofreu muitas alterações no desenho básico, formato básico dele, né? Então, assim, ao longo dos anos, os aviões vêm evoluindo, vêm ficando cada vez maiores, com maior capacidade de carga, né? Sobre os aviões aplicados, todo mundo pergunta, mas como que é um avião agrícola e tal? Nós temos aqui uma maquete que eu trouxe, que eu fiz, para nós termos uma noção de como é o avião agrícola. Temos os aspectos do avião agrícola. Se o professor puder colocar ao vivo aí, nós temos uma maquete.
ela traz as principais características do avião agrícola, dentre as quais vamos citar as principais, no caso, né? Nós temos, assim, uma construção simples, uma estrutura robusta, de manutenção fácil, né? Uma característica marcante é a cabine de comando do piloto, ela é posicionada no ponto mais alto do avião, lhe proporcionando uma visibilidade de 360 graus ao entorno da aeronave. E como o motor da aeronave é mais baixo, nós podemos ver um ângulo aqui pronunciado, o piloto tem visão imediatamente à frente da aeronave, podendo ter noção total do que está acontecendo, né? E os aviões agrícolas, até hoje, a maioria, eles não fogem dessa configuração: motor, cabine e, no meio, o tanque de produtos, né? Até nessa imagem que eu mostrei anteriormente, também o tanque de produtos fica à frente do piloto. Por quê? Por uma questão de engenharia aeronáutica, né? O maior peso que ele carrega vai ser o produto. Então, ele vai estar bem no centro de gravidade. Paralelo a isso, o tanque de produtos, ele possui uma tampa superior para carregamento de produtos sólidos, uma tampa inferior, que é um alçapão, que é a gate box, que nós chamamos, que é o alçapão de emergência. Através dessa tampa, o piloto pode jogar a carga fora em situação de emergência. E na barriga do avião, como nós chamamos, nós temos o equipamento agrícola. Uma bomba eólica, ela funciona com o vento relativo da aeronave em voo, chega a 80 libras de pressão, válvulas de controle, filtro de linha e as barras propriamente ditas, né? A aeronave ainda conta com uma válvula de abastecimento para produtos líquidos, situada imediatamente abaixo da cabine, a maioria do lado direito, para facilitar o carregamento sob pressão, da carga pronta, a cauda pronta, né? E sob as asas temos os tanques, direito e esquerdo. Outra característica do avião agrícola é a alta taxa de manobrabilidade em baixa altura, que se torna o voo perigoso, e mesmo carregado, ele tem uma excelente capacidade de manobra. O modelo em questão é uma aeronave Cessna norte-americana, que nos anos 70 e 80 foram importados aos milhares, foram fabricados aos milhares. O Brasil, hoje, figura no cenário mundial como o segundo maior país do mundo a utilizar a aviação agrícola. Contamos atualmente com uma frota de aproximadamente 2.400 aeronaves. Não temos o dado correto, né? Porque às vezes estragam, então sai do registro. Perdemos apenas para os Estados Unidos, que possui uma frota de 4.000 aviões agrícolas, né? Então o Brasil figura hoje na vanguarda dessa tecnologia e de aplicação aérea, né? Na época que começou a aviação agrícola no país, a forma de aplicação era totalmente empírica. Não se tinha embasamento científico, nós não tínhamos regra, nós não tínhamos legislação específica. Hoje, contamos com legislação específica, né? A legislação foi criada através de portaria ministerial na época, nos anos 70 e 80, pelo Ministério da Agricultura, né, o MAPA, e foi homologada pela ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, antigo DAC, Departamento de Aviação Civil, que se torna a mesma coisa hoje, né? Então, assim, a aviação agrícola, ela obedece critérios, né, legais próprios, né, como, por exemplo, distância de pulverização de centros urbanos, existe uma distância regulamentar, né, produtos que podem ser aplicados, né? A formação do piloto agrícola deve obedecer critérios também, critérios da ANAC. O piloto agrícola, ele tem que ser piloto comercial, tem que ter no mínimo de 400 horas de voo de experiência para se candidatar à vaga de piloto agrícola, né? Antigamente, na minha época, o curso era dado pelo CNEA, Centro Nacional de Engenharia Agrícola. Atualmente, existem vários cursos no país em escolas de voo particular, né? Então, são vários espalhados pelo país. Vamos dando prosseguimento aqui, né? No final da asa da aeronave, como vocês podem ver aqui, professor, novamente voltamos à maquete. Não sei se estão podendo... Só um minutinho que eu vou projetar a sua tela novamente aqui. Pois não. Tá.
Agora a qualidade ficou bem melhor, inclusive. Certo. Isso, agora sim. Vamos dar mais um giro na aeronave, então, para que os participantes possam ver as principais características que nós apontamos aí, né? É uma aeronave bem simples, de construção muito simples, sem muito luxo, vamos dizer assim. É um trator voador, né? Pulverizador voador. Aqui atrás da asa nós temos a barra de pulverização. Notem que a barra de pulverização ela está abaixo da linha de voo da asa, para que o efeito aerodinâmico do voo, criado pelo voo, né, os efeitos aerodinâmicos, não interfiram na saída do produto em spray dos bicos, né? E aqui atrás das barras, nós vamos ter os bicos, que são esse modelo atualmente usado na aviação agrícola. É um bico CP, do tipo Crop Duster, norte-americano. Esse já é fabricado no Brasil, né? Ele tem as seguintes características, que lhe dão uma preferência no meio aeroagrícola, não é? Ele é leve, pequeno, ele tem uma baixa área frontal, né? Ele não produz muito arrasto em voo, né? E ele é extremamente prático. Ele conta com uma válvula anti-gotejamento, como qualquer bico pulverizador possui, controlado por mola e diafragma. Mas na parte traseira do bico é que está o grande segredo do preferencial desse bico. Esse bico, ele possui um tambor com diversos orifícios que se alinham com a saída de produto. Então, no mesmo bico, nós temos 4 bicos, na verdade. Basta regular, através dessa alavanca, alinhando os furos, nós teremos vários tipos de vazões. E na saída traseira do bico, nós temos essa peça, esse triângulo, vamos dizer assim, com vários ângulos. São 3 ângulos de saída. Ela se acopla na traseira do bico, e aqui nós vemos onde o produto sai, na parte inferior do bico, e nós temos essas rampas de saída, vamos dizer assim, apontadas para baixo. Esse bico, ele produz um jato do tipo leque. Quando o produto sai, ele é projetado nessas rampas. Então, se nós variarmos, além de podermos variar a vazão, nós variamos a saída do bico. Quanto mais pronunciada é a rampa, nesse caso, nós temos gotas finas, porque elas são jogadas para baixo e o vento relativo da aeronave quebra as gotas. Aqui nós teríamos gotas médias, numa rampa média, e aqui gotas grossas, numa rampa grossa. Ela muda o ângulo de aplicação. Por isso que esse bico é tão especial, o torna tão especial e querido pelos pilotos. Vamos que nós estamos numa situação de campo e o produtor fala, olha, eu tenho uma lavoura de inseticida, nós já vamos passar para vazão baixa e gota fina. E depois eu quero fazer uma área de fungicida. Já vai ser uma vazão média, gota média, conforme as condições que nós encontrarmos naquela hora, né? As condições reinantes. Então, esses são o principal equipamento usado hoje. Em paralelo, nós temos esse equipamento, que nós podemos ver na tela aí, professor, que chama-se o atomizador. Não sei se já está aparecendo aí para os senhores. Eu já estou mandando a tela aqui. Certo. Espera aí, que eu já estou atualizando. Isso, agora sim a gente consegue ver novamente. Nós temos o atomizador, né? É um equipamento, foi criado na Inglaterra há décadas atrás. Ele é um aspersor também de produto líquido, né? Ele é fixado à barra do avião, ele tem um controlador de fluxo, um controlador de vazão, no caso, né? Ele tem pás que rodam uma pequena cesta de tela de metal. Então, o produto ele é forçado para dentro da tela e a rotação também do vento relativo. Notem que na aviação nós utilizamos muito o vento de deslocamento do avião. Nós utilizamos esse vento para bombear o produto para as barras, utilizamos esse vento para quebrar gotas e utilizamos esse vento para rodar o atomizador rotativo para que o produto seja quebrado as gotas na tela, né? Essas pás do atomizador, elas possuem regulagem. Conforme aumenta-se o ângulo das pás, aumenta-se a rotação, produzindo-se gotas menores. Conforme diminuímos o ângulo das pás, diminuímos a rotação e vamos produzir gotas maiores.
conforme a necessidade de aplicação, né? Nos bicos, o bico que eu mostrei anteriormente, nós temos média e alta vazão. Quando nós falamos em vazão, nós queremos dizer que estamos aplicando, é a taxa de aplicação, na verdade, né? Nós traduzimos em termo direto de vazão, que nada mais é do que litros por hectare, né? Nós já vamos comentar essa parte também. Então, nos bicos, nós temos vazões de 10 a 40 litros por hectare. É uma aplicação padrão da aviação no mundo todo. E com os atomizadores, nós vamos ter ultra baixa vazão, de 1 ou 2 litros por hectare até 5 litros até 15 litros, perdão, por hectare, né? Então, quando nós queremos trabalhar com ultra baixa vazão, usamos o atomizador. E na vazão normal, para aviação, os bicos pulverizadores, né? Outro equipamento que nós podemos encontrar no avião agrícola é nós chamamos isso aqui assim, de pé de pato. Parece um pé de pato mesmo, mas é um aspersor de sólidos, de produtos sólidos, né? Ele vai instalado na barriga do avião, como nós estamos vendo nessa foto. Ele é instalado na barriga do avião, né? E usa-se aquela gate box que eu mostrei aqui embaixo dela. Se puder voltar a maquete aqui, professor, por gentileza. Ele é acoplado na caixa inferior do avião, ele vai ficar mais ou menos no espaço dessa caneta, né? E o produto vai descer por gravidade, no caso, né? Para a aplicação de adubos em geral, né? Podemos voltar, professor, para os slides. Adubos em geral, cloretos, ureia, né? Nós podemos semear capim, braquiária, crotalária, azevém, que é muito utilizado no Rio Grande do Sul para pecuária, né? E essa gate box também ela pode ser usada em situação de emergência de líquidos pelo piloto, como eu falei anteriormente, e também para combate a incêndio. Nós vimos recentemente no incêndio do Pantanal, tivemos aí situação em que aviões agrícolas de grande porte, como esse da foto, né? Eles são empregados no combate a incêndio. Eles podem transportar de 1.000 até 3.000 litros de uma vez só, né? Então, o avião, podemos constatar que o avião ele é multiuso, né? O avião agrícola ainda pode ser, além de ser usado como avião bombeiro, ele já foi utilizado no reflorestamento da Mata Atlântica, numa ocasião. Aviões agrícolas lançaram sementes de várias espécies nativas na Serra do Mar, e essas sementes eram tratadas com gel especial para que durassem dias enquanto germinasse. Então, assim, o avião pode ser usado em reflorestamento, né, nesse sentido, e também um uso muito prático dele, que já foi cogitado e funciona, é viável. Quando esterilizamos o tanque de produtos, nós podemos povoar rios e lagos com alevinos. O avião leva uma carga de alevinos, dá um voo rasante sobre o rio ou lago e libera esses alevinos, né, em regiões remotas. Já foi feito em várias partes do mundo, né? Nesse ponto, nós partimos para a aplicação aérea em si, já que já conhecemos a nossa aeronave, o equipamento utilizado. Vamos, então, voar agora, né? Então, nós temos aqui uma foto de um avião agrícola sobrevoando uma plantação, onde ele está largando uma faixa de produtos. Já vamos comentar sobre faixa, altura de voo, gotas, que é muito importante. Para nós, operadores agrícolas, a maior preocupação é fazer uma cobertura perfeita na lavoura, vamos dizer assim. Para isso, nós utilizamos esses 3 parâmetros: faixa, altura de voo e tipo de gotas, né? Sabendo empregar o equipamento de forma correta. Nessa imagem, nós podemos ver que quando o produto sai imediatamente após a asa do avião, não sei se aparece o cursor aí, professor, por gentileza, o meu cursor. O cursor, eu acho que não. Do mouse? Não? Bom, mas eu vou esclarecendo, eles vão tendo entendimento. Logo imediatamente após a asa, a faixa, notem que ela tem uma largura. Mas lá no final da foto, né, ela já abriu, ela já se expandiu, né? Ela já abriu. Aqui nós temos um avião vindo de frente ao nosso encontro, né? Onde aparece a faixa abrindo. Essa faixa ela abre em função de 2 fatores. Um fator aerodinâmico, que nós vemos nessa imagem, né?
Notem que nas pontas da asa do avião foram criados vórtex, ou vórtices de ponta de asa, que no termo aeronáutico chama-se arrasto induzido. Bom, esse vórtice, ele é inevitável. Tudo que voa, passarinho, até um Boeing, até o ônibus espacial na reentrada da atmosfera, ele produz vórtice. É um efeito ocasionado pela diferença de pressão entre a parte inferior da asa e a parte superior. Essa diferença de pressão é que cria a sustentação para o voo. Então, o ar ele tende a se igualar, ele é um fluido, né? Como tem diferença de pressão, ele vai procurar se igualar. E onde ele vai escapar para se igualar? O único ponto que ele vai achar é nas pontas das asas. Então, cria-se um vórtice. Temos aqui uma aeronave também vindo de frente, que nós podemos ver, uma das asas aqui, dá para ver bem o vórtice formando com o produto, né? A outra não dá porque a imagem de fundo atrapalha. Ele é um efeito rotativo. Então, esse vórtice é ele que vai ajudar a abrir a faixa. Outro fator que ajuda a abrir a nossa faixa, expandir a faixa, é, como vamos ver na próxima, voltando à imagem, aqui, nós estamos vendo um avião vindo de frente para nós, né? Podemos vislumbrar aí uma bela faixa de aplicação, né? E ele está recebendo um vento lateral, né? Pela esquerda da aeronave, no caso, né? E esse vento lateral também vai ajudar a abrir a faixa. Então, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós podemos trabalhar com esses dois fatores, a altura de voo e o vento atmosférico no momento da aplicação, né? A altura de voo, o que nós entendemos por altura de voo? É a altura que o avião está sobre o topo da cultura. Por exemplo, aqui nós voamos Cana, aqui na região de Paraíso do Norte, aqui no Paraná. Então, eu preciso ter uma altura de voo de praxe, uma altura estipulada, né, por estudos, de 3 a 5 metros acima do topo da cultura, não em relação ao solo, né? Que nem o milho também, o milho chega a ter 2 metros e tanto de altura, né? Então, se nós baixarmos o voo abaixo dessa altura prevista, nós não daremos tempo do vórtice formar aquele círculo e abrir a faixa. O que acontece se eu baixar o meu voo rente à lavoura? O vórtice vai bater no chão, ele vai se quebrar e a minha faixa não vai abrir, né? E aí eu só posso contar com um fator, que é o vento na hora da aplicação. Eu não posso contar com o vento na hora da aplicação, totalmente com o vento, porque o vento é um fator atmosférico, nós não temos controle sobre o vento, mas nós temos controle sobre o vórtice. Então, trabalhando com esses dois fatores, nós conseguimos ajustar a nossa faixa de aplicação. Quando nós falamos em faixa de aplicação, vale lembrar aqui que os aviões de pequeno porte, como esse aqui da foto, eles vamos conseguir trabalhar com uma faixa de aplicação na ordem de 15 até 22, 25 metros, dependendo do produto, é claro, da cultura a ser tratada, né? E do receituário agronômico. Aí a parte de vocês aí, pessoal, ó, o receituário agronômico, que depois nós vamos falar sobre isso também. Então, e nos aviões de porte maior, nós teremos faixas maiores, porque a faixa, em função do vórtice, ela está ligada à velocidade do avião. Quanto maior a velocidade, maior será o vórtice, mais rápido o vórtice vai girar. Então, nós conseguiremos faixas maiores, né? Num avião de porte grande, como esse aqui, esse é um air tractor, que a gente chama, né? Fabricação norte-americana, é um turbo-hélice, é um avião de última geração. Ele tem asa de até 18 metros, 17 metros de envergadura. Ele, conforme a vazão, ele vai trabalhar entre faixas de 20 até 40 metros de largura, né? Isso proporciona um grande rendimento, né? Um avião pequeno, durante o dia de trabalho, ele pode pulverizar, conforme a vazão, até 1.000 hectares num dia. É um dado impressionante, impressiona mesmo. 1.000 hectares num dia. E um avião de grande porte, pasmem, ele pode chegar a 3, 4 mil hectares por dia facilmente, utilizando-se um atomizador de ultra baixa vazão, né? Se ele for utilizar um atomizador, né, nós falamos anteriormente, ele vai ter um rendimento fantástico, né? Então, é uma ferramenta assim que
que nós consideramos imprescindível na aviação, né? Tendo conhecimento da nossa altura de voo, da nossa faixa, do nosso equipamento, da nossa aeronave, nós ainda dependemos de 3 fatores vitais na aplicação, que na verdade são os 3 fatores que mandam na aplicação. Eu costumo brincar na lavoura, quem que manda na aplicação? O pessoal, não, é o piloto, não, é o agrônomo, não, quem manda é o dono da lavoura, ninguém. Quem manda na lavoura são esses 3 fatores: temperatura, umidade relativa do ar e o vento. O vento, nós vamos falar daqui a pouco mais, que ele é um tema bastante complexo. Todo tema que envolve meteorologia é complexo. Mas vamos aqui começar pelo primeiro item vital: temperatura. Considera-se uma temperatura ideal para aplicação a temperatura máxima de 30 graus centígrados no momento da aplicação. Acima de 30 graus centígrados, nós vamos perder produto por evaporação. Porque quando nós formamos gotas muito pequenas, ou gotas médias, nós temos um padrão de gotas médias. Mas não quer dizer que todas as gotas são médias. Muitas delas serão infimamente pequenas. Quando nós falamos em gotas médias, nós falamos em gotas de 200 a 500 micra, né? Parte do milímetro, né? Então, assim, uma gota média, que eu particularmente gosto muito de trabalhar, é a gota de 300 micra, né? Mas acompanha ela no espectro de gota, como nós costumamos chamar na aviação, né? Com um diâmetro médio volumétrico, um DMV, que é um termo técnico da aviação, que nós não vamos nos aprofundar muito também. Nós temos gotas de vários tamanhos, na verdade. E nos preocupa as gotas pequenas. Então, acima de 30 graus, conforme o produto que nós estivermos utilizando, um dessecante, por exemplo, vamos citar aqui um Roundup, vocês vão se deparar muito com isso, ele é extremamente volátil. Então, as gotas pequenas, as minúsculas gotas, que nós chamamos de gotas satélite, vão se evaporar. Outro fator muito importante é a umidade relativa do ar. Nós costumamos não aplicar abaixo de 50% de umidade, porque também teremos perda por evaporação dessas gotas satélite, né? Então, a umidade estando acima de 50%, nós teremos uma aplicação de segurança, uma aplicação dentro dos limites estabelecidos, né? Isso foi, como eu falei anteriormente, não havia parâmetro nenhum, isso foi feito foram feitos estudos, coletando-se gotas, coletando-se material e fazendo esse estudo, né? E o último fator preponderante e reinante na aplicação aérea é o vento. O vento é tudo. Eu costumo dizer que quando a gente está voando, tu quer cegar o piloto, tira o vento. O vento é a bengala de cego do piloto, né? Quer derrubar o cego, tira a bengala dele. Quer estragar a aplicação do piloto, corta o vento dele, cegou, acabou. Ele já tem que mudar totalmente a aplicação dele, já partir para outro parâmetro, e fica difícil, né? Então, eu fiz aqui, professor, se puder mostrar aqui na câmera, por gentileza, eu fiz uns gráficos simples, mas muito práticos. Não sei se já podemos ver. Sim, já dá para ver. Ah, tá, ok. Certo. Aqui nós vamos imaginar a seguinte situação, que a folha em branco é a nossa lavoura, certo? E essas faixas aqui seriam as faixas que nós teríamos a capacidade, o poder de enxergar as faixas que o avião deixou na lavoura. Nós não vemos as faixas, né? Mas se nós pudéssemos ver, nós veríamos numa situação de vento, sem vento, praticamente, o ar ele é instável, né? Então, o avião aplicando as faixas, o vórtice, ele não tem auxílio do vento, como eu falei anteriormente. Nós contamos só com o vórtice, né? E a altura de voo, né? Então, nós vamos ter uma deposição de faixas irregulares, umas mais largas, espaços entre as faixas, umas mais estreitas, umas bem largas, porque o ar atmosférico, mesmo sem vento, ele trabalha, ele se move para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, isso atrapalha. Então,
Tem situações que o produtor fala, nossa, vamos aplicar agora de manhã que não tem vento nenhum. Eu falo, não, nós não vamos aplicar na situação. A situação é perigosa, é desastrosa sem vento, né? Da mesma maneira, quando temos outra situação, com o vento alinhado com o serviço, ou ele pode ser de frente, ou por trás do avião. Com o vento alinhado, nós temos um efeito sanfona da faixa. Por quê? Porque não temos o vento lateral para ajudar a deposição do produto na lavoura. Com o vento alinhado, nós vamos ter uma faixa totalmente irregular ao sabor do vento. Essa irregularidade nos mostra, nas áreas mais escuras, acúmulo de produto, uma superdosagem de produto em vários pontos aleatórios ao sabor do vento. E vamos ter também pontos com total ausência de produto, porque ali não caiu o defensivo que nós queríamos, né? Então, aqui temos deficiência, aqui temos sobredosagem. A sobredosagem em excesso, ela cria o efeito de fitotoxicidade e poderá até matar algumas plantas, né? Quando exagerada essa dose, né? Então, o vento alinhado também é desfavorável à aplicação. Ele deve estar pelo menos num ângulo, qualquer ângulo, da direita ou da esquerda, ou em 90 graus, que é o vento ideal. Aí nós temos a terceira situação que a gente encontra no dia a dia, que é um vento lateral forte, né? Vamos aplicar com ventania, né? Eu já vou falar os valores dos ventos, né? Aqui temos ventos fortes com várias medidas de vento, vamos dizer assim, com rajadas de vento. Há um excesso de sobreposição das faixas, causando também uma superdosagem. Tem ora as faixas se acumulam de maneira correta, ora elas se sobrepõem demais. E nós teremos, então, faixas, a lavoura totalmente riscada e fachada. Às vezes o produtor fala, minha lavoura ficou riscada. É o efeito do vento, ou o piloto pode ter errado a altura do trabalho, né? E, por fim, nós temos a condição ideal de vento, que é um vento lateral, médio, constante, uma brisa leve e constante. Nós teremos faixas padronizadas, nós teremos uma sobreposição de faixas onde elas se encaixam pequena ou praticamente imperceptível, né? Que não vai afetar a dosagem do produto nessa área, né? E assim por diante. Teremos uma cobertura uniforme da lavoura, né? Isso nós obtemos com o vento. Quando nós falamos em vento, nós estamos falando na ordem de, para aplicação aérea. Vento zero não se aplica, jamais se pulveriza com vento zero. A não ser que o produtor diga, não, mas eu preciso, estou desesperado. O percevejo está acabando com meu grão de soja. A lagarta está devorando minha lavoura. Bom, então, né, em comum acordo com o agrônomo, né, se autoriza, né, sem vento, uma situação de risco para a lavoura, vamos dizer assim. Ou então sólidos. Produtos sólidos não precisam de vento, quase não interferem. O vento quase não interfere na aplicação de sólidos. Por quê? Porque o sólido ele tem mais inércia, mais energia quando ele sai do aspersor. O aspersor joga esses produtos em forma de leque, acelerando, por exemplo, um cloreto de potássio, vamos dizer. As partículas são aceleradas. E um grão de cloreto, ele tem inércia, ele tem massa, ele adquire força. Então, ele vai parar longe, onde a gente quer. A semente, um pouco menos, mas as gotas produzidas pelos bicos, elas não têm praticamente inércia nenhuma, elas não têm energia. Ela sai do bico e se deposita. E ao sabor do vento ou sem vento, elas vão cair de forma irregular, ou vão cair longe. Outra situação sem vento, ocorre a inversão térmica, né? Durante a noite, o ar frio desceu para as regiões mais frias e pela manhã ele começa a retornar, subir, o ar quente sobe o morro, sobe a ladeira na lavoura, né? E a evaporação também vai propiciar uma inversão térmica. Em vez do produto cair, ele sobe, né? No caso de um dessecante, ele vai parar até 20, 30 quilômetros, às vezes, se aplicamos à tardinha, ele fica suspenso no ar a noite inteira, já me aconteceu, né? Consegui queimar uma lavoura de arroz uma vez do vizinho, né? Mas, por sorte, foi uma porção pequena, não houve grandes estragos. Tudo por causa da inversão térmica, né? O produto ficou suspenso a noite inteira, no ar, flutuando,
De manhã ele foi levado pelo ar, o ar que se aquecia, e se depositou numa lavoura a 5 km, 6 km de distância. Não dá para acreditar, mas acontece, né? Então, o vento que nós falamos, vento zero, não se aplica, né? A tardinha, aquele ar parado, é fatal, vai dar problema, né? E o vento ideal para aplicação seria de 2 a 3 km por hora até 12 km por hora. Tem essa tolerância nessa margem de vento, nós podemos trabalhar com a nossa altura de voo, com a nossa faixa, com o nosso tamanho de gota, né? Tipo de gota, tipo de equipamento. Todos esses ajustes, pessoal, que a gente fala aqui, parece muita coisa, tem muito mais. O assunto se estenderia por semanas, se não meses, né? Mas são assim, são parâmetros básicos de aplicação. E todos esses ajustes que nós fazemos no avião, nos bicos, o produto, a vazão, é pré-determinado antes do voo, em comum acordo com o agrônomo, com o engenheiro agrônomo, com vocês que estarão ali junto, acompanhando a gente, né? Esperamos em breve, né? Então, assim, a questão de vazão também, já entramos na parte, professor, de considerações finais, né? Quando a gente fala em vazão de aplicação aérea, quase todos os agrônomos se assustam. Os produtores se descabelam. Poxa, mas 20 litros por hectare? São 2 baldes de produto ou de água que eles falam por hectare. É um mito, é uma coisa assim pavorosa. Mas é assim, a aviação agrícola nada tem a ver com pulverização terrestre, né? Nós vemos aí aqueles pulverizadores autopropelidos, né? Largando a taxa aí de 80, 100, 200 litros, né, de calda preparada por hectare. A aviação não. A aviação trabalha com gotas, né? Utilizamos esses efeitos aerodinâmicos e bicos e ajustes para produzir gotas. E no final de tudo isso que nós vimos, temos mais um slide. Aqui está o resumo da nossa palestra de hoje. Nós temos aqui papéis sensíveis, né? Hidrossensíveis, foram coletados dia 21/10, serviço que nós fizemos aqui na usina, aqui em Paraíso, né? Então, nesse demonstrativo, foram coletados na hora da aplicação, distribuídos como está a posição do avião aqui, né? Eles foram coletados dia 21/10, às 7h20 da manhã, onde nós tínhamos uma umidade relativa do ar de 65%, ótima. Tínhamos uma temperatura de 27 graus, ótima. Tínhamos um vento de 9 km por hora. O resultado é esse que vocês estão vendo, uma aplicação aérea perfeita. Essa, senhores, é a assinatura do piloto. Aqui está a identidade do piloto agrícola. Se ele não souber fazer isso aqui, está no sal, como a gente diz. E aqui, por último, nós temos aqui a folha de cana, né, com as gotículas. Essa aplicação foi de adubo, pessoal. Adubo foliar, certo? Com uma vazão de 20 litros por hectare. 20 litros. São 2 baldes de adubo distribuído em bilhões de gotas em um campo de futebol, vamos dizer assim. Falando uma comparação a grosso modo, né? Se me permitem. Então, assim, o resultado é fantástico, né? Parece que isso aqui é feito de computador, mas não. É uma deposição de aplicação aérea, né? E tanto funciona, que eu vou entrar agora num comentário, né, que temos que fazer, tanto funciona que a usina que nós vamos aqui, né, se não ficar boa a aplicação, eles simplesmente não pagam. Ou seja, ó, tá aqui o produto, tá aqui a lavoura, eu quero que aplique. Acabou, nós temos contrato, né? Então, tem que funcionar e funciona. Aí nós temos aqui as folhas de cana, né, que aparecem as gotículas pequenas, não sei se conseguimos visualizar aqui. E, finalizando, professor e meus queridos alunos, entramos num tema que, infelizmente, acontece. A aviação agrícola, como nem tudo são rosas, né? A aviação agrícola, ela enfrenta problemas no dia a dia. E eu considero um dos maiores problemas da aviação agrícola a aceitação popular, né? Vamos imaginar que seria uma nave agora aqui com uma criatura totalmente diferente. Muitos iriam cristalizar, muitos iriam correr,
muitos iriam querer saber, mas a grande maioria ou ia correr ou ia tirar pedra. Não se conhece. Se torna assim uma ameaça, né? E na mídia atual também. A mídia vê o avião como uma ameaça, né? Onde a gente vai, às vezes as pessoas, o senhor é o piloto, sim. O senhor que solta veneno por aí. Não, não, nós não soltamos veneno por aí, nós aplicamos, né? Nós pulverizamos. E como nós estávamos comentando com o professor anteriormente, é lamentável que na agrologia do país, né, nas faculdades de agronomia, de engenharia agrícola, ciências agrárias, não exista a cadeira aviação agrícola. É lamentável. O país tem dimensão continental, são milhares de aviões agrícolas pulverizando, que fazem um trabalho fantástico. Nós pulverizamos, eu já pulverizei de melancia a algodão, para terem uma ideia, né? Então, a gente enfrenta uma rejeição muito grande por parte da sociedade em função da mídia, não é? Às vezes acontece um acidente, às vezes acontece um problema, né, ecológico, um defensivo agrícola. A primeira coisa que a TV mostra é um avião voando. Poxa, né? É chato isso. Infelizmente, nós temos esse problema. E não temos o estudo da aviação agrícola por parte dos acadêmicos, né? Agora, vocês imaginem a seguinte situação. O produtor agrícola chega no escritório agronômico e ele pede para o agrônomo, olha, para o agrônomo dele, de confiança dele, né, que cuida da lavoura dele, ele, olha, a minha lavoura está infestada de praga, de lagarta, e elas estão comendo tudo. E eu preciso aplicar urgente. E me falaram que eu posso usar o avião agrícola. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Aí o agrônomo volta-se ao produtor e fala, olha, não mexe com avião, não. Avião é complicado, não funciona, é pouca água, faz de trator, que é melhor. Enquanto isso, a lagarta vai comendo a produção dele. Então, fica aqui um conselho aos queridos formandos, né, acadêmicos, informem-se, busquem conhecimento, né? Eu falo isso porque, inevitavelmente, a maioria de vocês vai se encontrar lá na frente com a aviação agrícola. Não sejam atropelados pela tecnologia, dominem-a, procurem conhecimento, né? Procurem saber, como nós explanamos aqui, procurem empresas de aviação agrícola, centros de formação de aviação agrícola, procurem literatura da ANAC, no site da ANAC, no site do Ministério da Aeronáutica do MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informem-se, né? Como diz aquele comercial de energético, o avião te dá asas, né? Não fiquem só no terrestre. Nós temos ferramentas fantásticas de pulverização, né? Então, deixo aqui agora o espaço a dúvidas que, porventura, nossos queridos participantes tenham. Ficamos à disposição agora das eventuais perguntas. Professor, com o senhor agora. Opa, joia. Muito obrigado desde já, então, pela sua explicação. Foi muito enriquecedora, Leandro. Muito bom mesmo. Eu mesmo não conhecia vários aspectos aqui, me peguei surpreso. Natural, professor, natural. Com algumas considerações aí. O professor Júlio está online também, está acompanhando a palestra, que é o coordenador do curso. Se o professor Júlio quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, Júlio, também fique à vontade. Eu tenho algumas perguntas aqui. Sim, professor. Primeiramente, o aluno Alan Sérgio Castro, é nosso aluno aqui do 5º ano, do curso de agronomia, ele está falando parabéns, comandante, pela palestra, muito produtiva. Muito obrigado, muito obrigado. Qual modelo de aeronave o senhor pilota? Aqui na região... Sim. Vai no Ipanema 202 Radial Air Tractor. Certo. Eu piloto essa maquete aqui. Eu fiz essa maquete em homenagem ao avião que eu piloto há muitos anos. É um Cessna, um Agtruck, né, norte-americano, né? Tem capacidade para até 700 litros. É uma aeronave de porte pequeno, né? Dadas ao tamanho das lavouras aqui na região, né? O tamanho da área física da região.
comporta até um avião grande, mas um avião pequeno, numa área pequena, ele tem melhor rendimento, né? Então, eu piloto um Cessna, um AgTruck. E também, professor, se me permite, Alan, vocês todos, venham nos visitar aqui, né? Venham nos visitar, né? Entre em contato com o colega aqui, o Godoy, como a gente conhece ele aqui, né? Ele, toda essa parte aqui que nós explicamos, ele já tem esse conhecimento, porque nos acompanhou aqui na usina, né? Nos acompanhava e trabalhamos juntos, inclusive. Daí vem a ideia dele. Então, assim, ele tem meu telefone. Liguem, perguntem, não hesitem, liguem. Uma dúvida, ó, comandante, eu tenho aqui uma dúvida de aplicação, por favor, nos liguem, né? Nós podemos tirar a dúvida, não fiquem na dúvida, nos liguem, venham nos visitar, venham assistir uma aplicação aérea. Ficaremos honrados em recebê-los, tá? Então, Alan, eu piloto um Cessna, igual o da nossa maquete aqui que eu fiz. Esse é o meu avião, inclusive ele é branco também, branco e verde, mas aqui eu fiz ele em branco, né? Esse é o avião que eu piloto, tenho uma verdadeira paixão por esse modelo de avião. É um modelo muito confortável, muito gostoso de voar, né? Mas na região nós temos, sim, Ipanema, né, que é o nosso avião brasileiro, nós temos aviões com motor radial, que são motores que remontam da Segunda Guerra, né? É um motor de alta eficiência, bastante potente. Nós temos aeronaves turbo, tipo Air Tractor, né, que é o mais comum aqui na região, que são as aeronaves que usam o mesmo motor do Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, né? É um turbo-hélice. Sobre o capô, ele tem um motor a jato, um mini motor a jato, que toca a hélice através de uma caixa de redução, né? Então, é um avião, assim, avançadíssimo, né? De última geração, né? Se respondi a pergunta. Sim, sim, ele está agradecendo, falou que tem uma base aqui em Rondon, que é a cidade dele, e falou que é muito bom conhecer. E eu já agradeço aí a abertura do senhor, Leandro, para que a gente possa vir a conhecer aí um pouco mais de perto o seu trabalho. Sim, claro. Num futuro próximo, depois dessa situação de pandemia, a gente consiga marcar alguma coisa presencial. Sim, claro. Aos acadêmicos, futuros agrônomos, já agrônomos praticamente, eu espero, sinceramente, um dia poder aplicar um produto com o receituário que os senhores assinarem. Terei o máximo prazer, né? Vamos fazer a prova dos 9, né? Quem sabe em breve, né? Futuramente, acredito que vai acontecer aqui pela região, certamente. Olha, a aluna Rosana, ela está falando quanto conhecimento e qual é a parte, o que você gosta nessa área? Rosana, o conhecimento que a gente tem são 32 anos, né, de voo agrícola, né? Anteriormente eu falei que o piloto agrícola precisa ter 400 horas de voo, ser piloto comercial, obrigatório, na formação, e ter 400 horas de voo. Eu parei de contar horas quando eu tinha, acho que, 8.000 horas. Eu não sei quantas horas de voo eu tenho mais. A parte que eu mais gosto na aviação é ver esse resultado aqui que nós tivemos aqui, a assinatura do piloto, né? A deposição, né? E encontrar o produtor dali uns 3, 4 dias, e ele fala assim, rapaz, matou todos os percevejos, não ficou um. Isso eu gosto, adoro. E voar em si, né? O voo é prazeroso, né? O voo agrícola, ele é cansativo, mas ele é prazeroso. Há um ditado na aviação em geral, que voar é uma cachaça, né? Voar é viciante. Ele mexe com o seu eu, né? É um desafio próprio, né? É claro que eu já estou cansado de voar, já estou mais em declínio agora, né? O cansaço a gente vai perdendo aquele pique, né? Mas ainda tem muito chão pela frente, muito voo ainda pela frente. Mas essa é a parte que eu mais gosto, o resultado final, né? Essa é a melhor parte de todas, né? Eu posso imaginar. Voar acaba e também, professor e Rosana, as amizades que a gente faz. Umas amizades para sempre. Pessoas maravilhosas que a gente encontra aí nessas pistas por aí, né? Joia. O professor Júlio está fazendo uma pergunta aqui, ele gostaria de saber a sua opinião sobre os outros modos de aplicação aérea, como drones e helicópteros. Já prevíamos esse assunto aqui, estávamos comentando aqui com o Godoy. Assim, eu acho a tecnologia do drone fantástica, né?
É um aparelho quase autônomo, né? Quase dotado de inteligência artificial, porque ele tem mecanismos que corrigem uma rajada de vento, ele tem uma mobilidade que um avião não consegue, né? O drone dá marcha ré no ar, é como se fosse um beija-flor, né? Vamos comparar assim. Mas vejo o drone muito promissor em áreas pequenas, porque do ponto de vista aerodinâmico e de engenharia aeronáutica, atualmente, e vai levar muitos anos ainda, nós não temos no mundo, né, nós que eu digo, o ser humano, ele não tem a capacidade de produzir um drone que atenda a uma demanda tão grande, ou seja, um tamanho de drone grande, né, que supra essa necessidade de aplicarmos, por exemplo, 1.000 hectares por dia, 3.000 hectares por dia. Então, assim, ele é limitado ao tamanho, professor, pela engenharia, né, pela atual tecnologia, né? Para nós elevarmos qualquer objeto no ar, nós precisamos de energia, né? E energia demanda potência, potência demanda peso. Assim, ele é inconcebível hoje uma máquina que voe nas proporções de um avião no formato de um drone. Futuramente vamos ter, com certeza. Mas atualmente, eu acredito que o drone ele deve ser usado em áreas pequenas, áreas onde o avião não cabe, né? Em hortifruti granjeiros, como a gente costuma ouvir falar, que hoje está muito na moda, vamos dizer assim, agricultura orgânica, né? Produtos orgânicos, tal. Nós não temos como produzir produtos orgânicos para a humanidade inteira, mas eu acho assim que hortaliças, né? Produtos que se colhe e que se come, frutas, hortaliças, devem ser orgânicos. E usar produtos orgânicos, né? O defensivo orgânico, um adubo orgânico, esse tipo de coisa. E, nesse sentido, eu acho que o drone deve ser empregado. E também acredito que o drone é uma excelente ferramenta de monitoramento, né, das lavouras. Nós tivemos numa feira, né, do SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, tinha lá uma empresa que desenvolveu um drone que ele enxergava infravermelho na lavoura. É incrível, eu acho incrível. Então, ele localiza focos de praga, tipos de praga, pelo espectro infravermelho, espectro de cor. Isso é muito interessante, né? Então, assim, é uma ferramenta de monitoramento, né, de levantamento de dados fantástica, né? Mas ele não tem atualmente como substituir o avião. Da mesma forma, o helicóptero. O helicóptero também é uma máquina incrível, né? Porém, não existe um helicóptero projetado agrícola. Os helicópteros agrícolas são todos adaptações, né? E o helicóptero também, pela característica de voo, de elevação, ele precisa ser leve, também fica limitado ao tamanho e à carga que ele leva, né? Então, o helicóptero ele é de baixa produção e também é inviável por se tornar uma máquina muito cara. A manutenção é cara, a formação do piloto é cara, é muito dispendiosa. Então, assim, raras ocasiões nós vimos ele. Eu só vi helicóptero pulverizando na minha vida uma vez, aqui em São Carlos. Tem uma empresa aqui que está montando uma empresa de aviação de helicópteros. Acho interessante que atendam os pequenos produtores, né? Porque a gente está voando aqui na usina, particularmente no nosso caso, voamos na usina, não temos tempo de atender o pequeno produtor, infelizmente. Gostaríamos de atender todos, mas não conseguimos, né? Voamos todos os dias na usina. Então, assim, o helicóptero entra nesse filão, vamos dizer assim, é muito bom, né? Mas é caro, é uma máquina cara. Eu já fui saber para tirar o brevet de helicóptero, mas é desanimador. Vou ficar com o avião mesmo, por enquanto. Joia. Eu tenho uma outra pergunta que a pessoa não colocou o nome aqui, então, portanto, anônimo, perguntando se a vazão de aplicação varia de acordo com o tipo de defensivo que é utilizado. Sim, totalmente. Por exemplo, vamos começar com as menores, né? Com o bico, não vamos nos atentar ao atomizador, porque ele é bem restrito o uso dele, como eu falei, por evaporação, tamanho de gota. Nós temos que usar
um óleo junto para poder agregar peso à gota. Então, o atomizador ele é um ramo da aviação assim que ele requer um cuidado bem grande, né? Mas vamos utilizando-se o bico, né? Que eu mostrei aqui, que é esse nosso amiguinho aqui. Nós vamos trabalhar com vazões de 10 a 40 litros por hectare. Para inseticidas, em geral, usamos 10 litros por hectare. Por quê? Quanto menor a vazão, menor o tamanho das gotas e maior a quantidade de gotas, né? Em se tratando de uma praga, né? Vamos utilizar, por exemplo, aqui nós usamos muito aqui na aplicação em mandioca, aqui em Paranavaí, nessa região aqui, inseticida. Usamos cipermetrina e baculovírus também, inseticida biológico, né? Então, assim, nós temos que atingir o inseto, a lagarta, né? Muitos produtos inseticidas, eles são sistêmicos, né? Vão entrar na planta, né? A praga vai comer a planta e vai morrer. Ou então, a grande maioria é de contato, né? E pela urgência de aplicação, né? O agrônomo, em conjunto com o produtor, ele prefere o inseticida de contato, uma cipermetrina, por exemplo. Então, assim, quanto menores as gotas e mais gotas, mais fácil nós vamos atingir o alvo, que é a lagarta. Então, nós usamos baixa vazão para produzir uma maior quantidade de gotas, né? A nuvem, a faixa de aplicação, aquele spray de aplicação, ele vai conter gotas pequenas, de 100 micra, 50 micra, dependendo da pressão de trabalho e tudo mais, né? Já para fungicidas, nós usamos uma vazão de 15 até 30 litros por hectare, dependendo da cauda do produto. Nós temos fungicidas que são pós-molháveis, né, em pó, nós molhamos e misturamos num tanque misturador, que é o pré-mistura que a gente chama, e esses pós, eles engrossam a cauda, eles ficam uma cauda grossa, então nós precisamos ajustar a nossa vazão em função do produto. Então, nós usamos vazão aí de 30 litros por hectare. Em herbicidas, nós costumamos usar a vazão média alta, de 20 a 40 litros por hectare, dependendo do tipo de produto empregado e tipo de cultura, né, a ser tratada, né? Vale ressaltar aqui que existem produtos que estão com aplicação aérea proibida, né? Que é o caso do 2,4-D, né? Um herbicida para folha larga, que até o cheiro de 2,4-D mata a soja, né? E antigamente eu já apliquei 2,4-D de avião para arroz irrigado, né? Ele é seletivo, folha larga, então, mas era extremamente perigoso para as culturas vizinhas, né? Então, são produtos que são proibidos, né? Furadan, aquele inseticida medonho, terrível. Eu, particularmente, por uma questão pessoal, eu não aplico Furadan, por se tratar de um produto extremamente tóxico. Eu não faço questão de aplicar esse tipo de produto. A gente tem que ter um pouco de consciência ecológica, né? Seria fácil, daí que eu aplico, vou ganhar dinheiro mesmo, dane-se. Não é assim, né? Ele é um produto que faz mal, a gente sabe disso, é um agrotóxico, como o pessoal fala comumente, né? Que a gente chama de defensivo, né? E temos outros tantos produtos que têm aplicação proibida. Então, há que se atentar ao fato de termos produtos com aplicação proibida, né? Mas, no geral, a vazão muda, sim, em função do tipo de praga, do tipo de cultura, do tipo de produto, né? Caso o agrônomo não saiba, vamos dizer, é natural que não saiba, mesmo no caso de vazão aérea, tudo bem. Então, converse com o piloto, né? Converse com o técnico que está acompanhando o piloto, né? Que o técnico ele tem formação de técnico agrícola e curso de executor em aviação agrícola, que é um curso específico para trabalhar na área de aviação agrícola. Então, assim, o combinado não sai caro, né? Então, assim, converse com o piloto e tal. Olha, o produtor quer fazer de avião, mas eu quero que vamos acertar aqui como é que vai ser, o que você acha e tal. Não tem problema nenhum, né? Estamos aqui abertos ao diálogo, né? Não vamos dizer, não, eu quero que faça vazão tal. Às vezes não é a vazão indicada, não é o produto indicado, quem sabe, né? Os pilotos, em geral, eles não
não existe piloto agrônomo, né, gente? Então, assim, eu não posso recomendar produto. O produtor, às vezes, chega na lavoura, a gente está voando para o vizinho, ele chega, o que o vizinho está usando? Olha, ele está usando cipermetrina. O que tu acha de usar tal coisa de óleo? Eu não posso nem cogitar o fato de indicar, dar uma dica. Nós não fazemos isso. De jeito nenhum, não somos autorizados, não é nossa função. Nós somos aplicadores, né? Mas a gente tem experiência conversando com o agrônomo, com o produtor e tal. Vamos chegar a um consenso, vamos dizer assim, né? Mas sempre respeitando a legislação vigente, né? Receituário agronômico, ele deve trazer ali modalidade de aplicação aérea. Muitos agrônomos, já aconteceu comigo também, em cooperativas, escritórios, o produtor chega lá na pista com um produto para aplicar com o avião e o receituário está aplicação terrestre. Eu não posso aplicar. Eu fiquei travado. Ele, não, mas aplica, o produto pode. Ele fala, o veneno é autorizado. Eu digo, não, mas o receituário está errado. Tem que ser aplicação aérea. Aí ele volta lá no agrônomo e fala, olha, o piloto lá, a aviação, ela exige que tenha receituário escrito aplicação aérea. Aí ele fala, não, aí eu não assino. Aí eu fico me perguntando, qual que é o medo? Qual é o bicho-papão, um receituário agronômico constando aplicação aérea? Vai ser utilizado toda essa tecnologia e muito mais ainda, né? Como a Rosana falou, muito conhecimento. Esse conhecimento que nós temos aqui é só uma parcela do que acontece no dia a dia, né? Então, assim, é por isso que eu digo, pesquisem, vão atrás da informação, né? Não sejam atropelados pela tecnologia. Como eu, que já sou velho, e sou atropelado por esse aparelho aqui. Eu não sei mexer direito, a gente vai ficando para trás, gente. Então, se atualizem, né? Vamos atrás da informação, né? Se respondi a pergunta do nosso colega anônimo aí. Sim, com certeza. E eu já vou emendar uma outra pergunta aqui, que já Sim, professor, à vontade. Muito bom isso. Muito bom eles terem a curiosidade de querer saber. Ótimo, sim, maravilhoso isso. Que é a pergunta do Edson, ele é aluno do 5º ano também do curso de agronomia. Perfeito. Ele perguntou como é que funciona a fiscalização para essas aplicações aéreas aqui no Brasil, se é eficiente, se existe, de fato, essa aplicação. Existe. Ela é efetiva, né? E quais as consequências para, né, caso seja, como que eu posso dizer aqui, no formato que ele fez a pergunta, caso não se cumpra essa sim, que incorramos em erro, vamos dizer assim, no caso, né? Fazer um erro aí. Sim, existe a fiscalização, né? Aqui no Paraná, nós somos fiscalizados pelo MAPA, Ministério da Agricultura, né? Somos fiscalizados pelo IBAMA, volta e meia o IBAMA aparece, e somos fiscalizados pela ADAPAR, e somos fiscalizados pelo IAP. Então, vários órgãos regulatórios e de fiscalização, né? Por falta de órgão de fiscalização. Sim. Não é. Verdade, professor. Sempre tem um órgão fiscalizador, né? Então, assim, a aviação ela tem que cumprir certos, como eu falei, uma legislação específica, né? Cabe ao piloto a responsabilidade de aplicar de forma correta, não é? E incorrendo em erro, ele é passível de punição, de sanções. O piloto, a empresa, o produtor e o agrônomo que fez o receituário. Então, existe, assim, uma cumplicidade nesse serviço, né? Entre a aviação, agrônomos e técnicos, produtor, né? Para que a coisa dê certo, né? Então, assim, em termos de punições, nós podemos ter suspensão da atividade, né? Multa para a empresa, multa para o piloto. Vejam vocês, uma multa de trânsito é da ordem aí de R$150, R$200. Uma multa na aviação é da ordem de 5 mil, 10 mil, 100 mil reais. Já aconteceu o caso aqui no Paraná, né? Então, assim, é pesada a multa, é grave, a coisa é muito grave. Então, assim, nós evitamos ao máximo incorrer em erro, né? Porque não vale a pena errar nessa altura do campeonato, né? Mas existem órgãos fiscalizadores. Recentemente tivemos aqui, né, na nossa base aqui na região, a fiscalização do IAP,
O IAP exigiu que a aviação, onde o avião fica, quando não está pulverizando na entre-safra, é na base. Essa base ela tem que ter um pátio de cimento com uma medida própria para descontaminação do avião. Essa água que coleta, que lavou o avião, porque o avião suja, né? Ele suja de produto, o produto seca ali no avião, ele se degrada, mas ele seca ali, suja de lama, graxa, óleo, escapamento, vai sujando o avião no dia a dia, né? Quando chega no final do mês, o avião está imundo. Então, nós temos que lavar o equipamento. Então, ele tem que ser lavado em um pátio de descontaminação, que é uma estrutura própria para isso. E do pátio de descontaminação, a água é coletada e é levada para um tanque de evaporação, onde somente a água vai evaporar, e também ele passa por um ozonizador, é um equipamento de ozônio, né? O ozonizador é um equipamento que ele, por efeito corona, a água passa e recebe uma descarga elétrica, e o resultado é a produção de ozônio e a quebra da molécula do defensivo. Ele volta a ser o produto que ele era antes de ser um defensivo. E esse resíduo, então, vai para um tanque de evaporação, né? E fica só a parte seca do inofensivo. Então, assim, o IAP esses dias esteve nos visitando, né? Apontou alguns erros, assim, erros que não são fatais, vamos dizer assim, né? Fáceis de ser corrigidos e tal. Geralmente, o órgão fiscalizador, ele adverte, olha, você está cometendo um erro aqui, tal, né? Se incorrer novamente no erro, vai ser punido, sem dúvida, né? E eles são rigorosos, funciona mesmo, né? Não só aqui no Paraná, mas no Brasil, lá em Goiás, onde eu voei, lá é a Agrodefesa. É a Agência de Defesa Agropecuária, a mesma ADAPAR, lá é a Agrodefesa. Então, assim, é fiscalizado, né? A ANAC, por sua vez, fiscaliza a parte do avião, a documentação do avião, o seguro obrigatório, certificado de aeronavegabilidade, certificado de registro, a matrícula da aeronave está em dia, a manutenção da aeronave é feita em oficinas homologadas, eles vão lá na oficina, né, dão umas insertas lá, pedem a documentação da aeronave, documentação do piloto, né, durante a aplicação, né, os órgãos fiscalizadores ambientais exigem o receituário agronômico, exigem, né, vão e fiscalizam o produto que está sendo usado, se tem liberação para aplicação aérea, direto ocorre isso aí. É fiscalizado, sim, né? E ainda bem que é fiscalizado, né? Para não ocorrer negligências, né? Não negligenciarmos a profissão, vamos dizer assim, né? A atividade. Tá? E uma pergunta minha, uma sim, curiosidade. Professor. Qual a distância limite aí para os centros urbanos para aplicação? Ah, sim. Isso faz parte da legislação de pulverização aérea, né? O mínimo para uma aeronave agrícola pulverizar de centros urbanos, né, vilas, né, comarcas, distritos, ou seja, onde tiver moradias de pessoas, é de 500 metros. Por que 500 metros? Porque estudos apontam que aquela deriva que nós estávamos falando que o vento leva, ele pode levar o produto até 200, no máximo 300 metros. Então, é uma distância segura, né? É claro que vai prevalecer o bom senso, professor. Vamos dizer que eu tenho uma lavoura para aplicar a 1.000 metros da cidade, mas o vento está a favor da cidade, né? E o produto que nós vamos usar, ele tem cheiro forte, né? Então, convém não aplicarmos, né? Convém esperarmos o vento mudar de direção, não é? Ou então a gente fala para o produtor, olha, tem uma área assim. Tudo isso é acertado previamente, né? Hoje temos uma ferramenta muito boa que é o Google Earth. Nós abrimos o mapa, foto satélite e vemos lá. Olha, minha lavoura é aqui. Eu falo, olha, mas aqui está a cidade, aqui eu não posso. Aqui tem bicho da seda, como acontece aqui em Ivatinga, município aqui perto. Muitos pequenos produtores de bicho da seda. O bicho da seda é uma lagarta, é uma larva, né? Só o cheiro da cipermetrina, do inseticida, mata o bicho da seda, né? Então a gente fala, olha, o vento vai estar para lá, eu não posso aplicar aí. Então, assim, tem uma... de povoados são 500 metros, né? De sedes de fazenda, aglomeração de pessoas ao campo, né? Rebanhos,
lagos e rios e coleções de água, né, onde se capta água para a cidade, coisa assim, é de 250 metros, a distância regulamentar, né? Existe sim, professor, essa distância, né? E a gente está sempre atento, né, observando isso aí. E aqui na usina, particularmente, aqui onde eu vou, onde a gente voa, a usina nos dispõe uma equipe, né, com uma caminhonete, com um carro, ou 2 equipes, acompanhando a aplicação, além daquela deposição, daquela papel hidrossensível, fazem todos os dias isso. Um membro da equipe vai lá na beira da lavoura, no limite da lavoura, vamos dizer que do outro lado tem uma mandioca, né? Ele fica lá e observando a faixa de aplicação, né? Observando o avião de frente, vendo onde é que está a deriva, tal. Aí ele liga, a gente usa muito celular, porque o rádio atrapalha, então ele me liga, é o seguinte, pode vir, pode ir chegando aqui que o vento está favorável. Então, existe um controle, né, nesse sentido, né, de respeitar as culturas vizinhas, né? Ele fala, lá no fundo tem um pesqueiro, hein? Então, evita-se sobrevoo, mesmo vazio com o avião, nós evitamos, né, passar em cima de povoados, de vilas, né, de rebanhos, assusta o gado, o produtor não gosta, né, o pecuarista não gosta, o gado se assusta, pode se machucar, tem que sacrificar o animal, né? Às vezes as pessoas estão lidando com o gado, rebanho, no curral, nós evitamos, passa longe, não tem necessidade de passar em cima, né? Pesqueiro, lago, né? Então a gente procura respeitar essa distância, né? E conta com um suporte técnico, né? Em solo, né? Em terra, né? É assim que funciona. Mas no geral, professor, assim, cada piloto, onde ele está voando, ele conhece a sua região. Eu conheço a região aqui na palma da minha mão, né? Então, assim, conheço os produtores, conheço a região, nós conhecemos as divisas de lavoura, até as árvores nós conhecemos, porque a gente desvia delas todo dia, né? Em voo rasante. Então, assim, há um consenso, um consenso e bom senso, vamos dizer assim, para se evitar esse tipo de problema, né? Tanto que aqui na região nunca tivemos reclamação ou caso de, olha, matou minha lavoura aqui do lado, né? Matou meus peixes aqui. Nunca aconteceu, nunca tivemos esse problema, né? Quanto menos queixas, melhor, né? Fica uma situação confortável para todos, né? Acredita-se. Eu acredito que um pouco dessa dúvida parte do pressuposto que as pessoas talvez não levem em consideração que o avião ele tem um limite para manobra também, que naquele momento ele não está fazendo a aplicação, né? Sim, certamente. Durante essa manobra há uma aproximação maior dessas regiões, mas não está tendo a liberação de produto naquele... Sim. Então, sim. Perfeito, exatamente. Boa colocação, ótima colocação, professor. O avião ele pulveriza, né? Vamos dizer, ele pulveriza e precisa retornar, né? Para pulverizar do lado, ou então fazer um carrossel, que a gente chama, dar uma passada aqui e outra passada lá adiante, vai alternando. Então, assim, a manobra pode chegar perto da cidade, mas não passar em cima da cidade. E também está com o produto cortado, né? As barras estão estancadas, né? Temos a válvula de antigotejamento, que ela vai proporcionar a vedação do bico, né? Em caso de gotejamento, é substituída na pista, é trocado e tal. Então, assim, existe muitas vezes, a gente está voando perto de uma cidade, aplicando uma área. Aqui tem muita cidade pequena, né, no Paraná. Da praça, você enxerga o final da rua, né? E a lavoura, e lá adiante o avião aplicando. Aí a gente, à tardinha, passa na cidade, o cara fala, ô gaúcho, eu falo, você estava voando hoje ali, né? Eu digo, eu estava. Eu vi que você passou aqui em cima. Eu digo, opa, para um pouquinho. Eu não passei em cima, eu passei do lado da cidade. Então, assim, as pessoas, leigos, eles não têm noção de profundidade, de distância, e acaba gerando uma confusão, às vezes, né? Muitas vezes, aqui aconteceu em Paraíso, né? Tem um menino que faz brevet aqui, ele mora aqui, né? E o dia que nós estávamos aplicando, ele deu um rasante, passou em cima da cidade, dá um oi para os familiares. O pessoal achou que era um avião agrícola, né? Mas não era. Era um avião de instrução do Aeroclube de Maringá, que estava
com aluno e instrutor aqui em cima da cidade, né? Então tem toda uma... Há que se ter cuidado, né? No que se observa, né? É desse jeito, professor. Certo, muito bons esclarecimentos. Eu só tenho mais 2 perguntas aqui, para não ocupar muito mais seu tempo. Imagina, total dispor. Uma delas é também da pessoa que não colocou, talvez o mesmo anônimo aqui. Sim. Falando referente à descontaminação do avião que o Isso. senhor... Se o avião não está na base, essa certo. contaminação ela pode ser feita no próprio local onde foi feita a aplicação? Não, de forma alguma. O que nós fazemos? Vamos dizer que eu estou aplicando um inseticida, né? E a outra área vai ser um herbicida, né? Como que eu vou lavar esse avião, o tanque de produtos? Vamos lavar. Bom, na maioria dos casos, os inseticidas e fungicidas, eles são compatíveis, né? É claro que nós não misturamos produtos, né? O ideal é não misturar produtos. Mas vamos que eu apliquei um inseticida e, porventura, o receituário ou o rótulo do produto indica, ó, lavar o tanque de produtos, né? Antes da aplicação. Bom, o que nós fazemos? No final do inseticida, nós lavamos somente o tanque de produtos. Aqui, abrimos essa tampa superior, né? Dá para ver aí, professor? Sim. Abrimos a tampa superior e com a mangueira de água enxaguamos o tanque de produtos internamente, né? E deixamos aí uns 100 litros de água aí dentro. Eu decolo e esse resíduo de água nós largamos na própria lavoura de inseticida, que nada mais é do que inseticida, né? Então, assim, nós fazemos esse tipo de lavagem. Não é uma lavagem, né? Soltamos o lastro que ficou, né? Para poder carregar com outro produto. A gente faz isso, a gente dá uma lavada no tanque de produtos e larga na própria lavoura que estava aplicando, né? Isso vai limpar o tanque e vai descarregar os bicos, né? Vai descarregar as barras, né? A lavagem, descontaminação propriamente dita da aeronave agrícola deve ser feita no pátio de descontaminação, né? Ali sim é o local próprio para isso. Ele dispõe de uma calha imediatamente abaixo do avião, né? Onde a água é coletada e vai para o reservatório, né, de destino, né? Então, é assim que se faz a descontaminação, né? Eu já vi muitos pulverizadores terrestres, né? Uma vez foi em Goiás, eu estava aplicando, cheguei numa pista, a pista era em declive, e lá embaixo tinha um lago da fazenda, um lago da sede da fazenda, muito bonito. E bem na hora que eu encostei o avião para começar o serviço, chegou um camarada com um pulverizador, que eles usam a pista ali, já que é o lugar que tem a caixa d'água e tal. Ele chegou lá, bom dia, eu digo, bom dia, tudo bem? Vai voar aí? Eu digo, vou e tal. E eu vi que a pista era em declive e toda a água que da enxurrada, vamos dizer assim, que se derramar alguma coisa, vai parar dentro do açude lá, da represa da fazenda. Então, a primeira coisa, eu posei, já olhei meus bicos, não tinha nenhum pingando, eu falei, não, beleza, tá tudo ok. Ele chegou, bom dia, vai usar, eu digo, vou, eu só vou pegar uma água aqui para abastecer, eu estou fazendo uma área lá no fundo, eu digo, fica à vontade e tal, tinha bastante água. Ele chegou, abriu a válvula do pulverizador, aquela cauda toda na pista ali, começou a escorrer pelo valo, foi embora lá para baixo. Eu fiquei boquiaberto, eu falei, nossa, que... ocorre essas situações, né? Um fator interessante na pergunta anterior de órgãos fiscalizadores, a atividade de aviação agrícola, ela é totalmente regulamentada, fiscalizada, conta com legislação própria, né? Nós temos que gerar relatórios de voo, né? Ali está toda a informação da aplicação que foi feita no dia e tal. No entanto, pulverizadores terrestres são dispensados, totalmente dispensados dessa legislação, dessa fiscalização, desses relatórios. O operador não tem curso, faz um curso ali do GPS, né? Geralmente é um funcionário da fazenda que mais se identifica com a máquina, né? Um tratorista, uma coisa assim, e não é fiscalizado, né? Então existe um atrito entre a aviação e os órgãos fiscalizadores nesse sentido, né? Nós temos que prestar contas, 1000 contas. Aí o pessoal fala, mas o avião é porque ele voa.
Sim, mas olha a vazão que nós usamos. Usamos um balde de produto, às vezes, por hectare. O produto não toca o solo, o avião não toca a cultura, ele só vai pousar na pista específica para o serviço. Já o pulverizador está andando dentro da propriedade, sabendo, fazendo sabe lá o quê, né? O bom que os pulverizadores também evoluíram, é claro, né? Não podemos deixar de salientar isso, né? Lógico. Mas não existe, professor, uma fiscalização dentro da fazenda, né? Teve uma cidade aqui perto, onde a gente tem a base, o IAP chegou lá, nos fiscalizou, e antes que nós... Porque a gente sempre pergunta, oh, vocês não vão fiscalizar o pulverizador, não? Às vezes o produtor, ele manda lavar o pulverizador, o camarada vai lá na beira de um córrego lá e lava lá o pulverizador. O avião não consegue fazer isso, né? E aí eles falaram, não, nós estamos indo fiscalizar, temos uma denúncia. Tinha um produtor que guardava o pulverizador em casa, no centro da cidade. O pulverizador vinha da roça, fedendo veneno, cheirando mal, pingando o produto pela rua, e guardava em casa. Né? Isso aí ocorre, a fiscalização é raríssima nesse caso, muito raramente acontece. Né? Então tem todo esse problema aí hoje em dia, né? E esses seus últimos relatos aqui vai muito do que o senhor comentou no início da apresentação. Tem muito essa questão das pessoas não conhecerem exatamente a atividade, não conhecerem o quanto ela é fiscalizada, o quanto ela é... Sim. E ela precisa ser, né, bem regulamentada, porque, claro, envolve riscos, envolve muitos problemas. Então, às vezes, o senso comum e a falta de informação acaba julgando de uma forma que, como se fosse a aplicação aérea a única fonte de contaminação. Sim, sim. A mídia o problema apresenta... às vezes, mais grave da aplicação terrestre. Sim, verdade, verdade. Nesse ponto aí, é exatamente isso que acontece, professora. As pessoas não conhecem, né? E tem o avião como... Esses dias, nós estávamos pesquisando fotos para fazer essa palestrinha aqui, e aí eu me deparei na internet com um site ali, não me lembro nem o nome. Assim, o texto era mais ou menos assim, eu vou narrar um trecho. Ninguém está salvo, na terra ou no ar, ninguém está salvo da aviação agrícola. Pilotos suicidas contaminam rios, lagos, cidades e pessoas, né? Fazendo assim, promovendo total terror na comunidade. Isso é ridículo, isso não existe. Isso aí não... Uma que ninguém é louco de querer se matar com um avião, né? Acredito eu, né? E outra que a gente não tem como... a taxa de contaminação por avião é infinitamente menor que um pulverizador. Infinitamente menor, né? É que o avião, como diz a mídia, dá ibope, né? Sim. Um avião agrícola caiu lá, todo mundo para olhar, né? Agora, um ônibus com 50 pessoas cai numa ribanceira, todo dia está caindo, isso aí é normal. Então, é um problema, né, de falta de conhecimento, né? E aquele estigma, né? Aquela coisa, o avião, né? Tinha uma cidade lá no Rio Grande do Sul que o pessoal era, assim, antiaéreo, né? E quando o avião ia aplicar, escutavam o avião, né, aplicando em torno da cidade, longe da cidade, sumia a roupa de varal, sumia a galinha, né? O cara chegava 3 horas da manhã, estava na farra, tudo culpa do avião. O avião era culpado de tudo, tudo. Era uma coisa assim incrível, é impressionante. Acontece. A gente tem uma última pergunta aqui do Alan Alberto Castro, já fez pergunta anteriormente, o Alan, do 5º ano aqui. Ele relata que a maioria dos pilotos que ele teve oportunidade de conversar, todos eles mencionam que o maior desafio da aplicação aérea está relacionado com o perigo de rede elétrica. Sim. Nas lavouras, né? Um deles, sim. E ele está perguntando para o senhor qual é o maior desafio hoje na aplicação aérea. Bom, o maior, eu considero assim, porque eu já peguei rede elétrica. Vocês notaram, eu vou só explicar para quem não conhece, na maquete aqui diante do para-brisa nós temos um facão aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aqui,
temos um anteparo aqui, uma peça, e temos esse fio aqui. É uma linha aqui. Talvez vocês não consigam visualizar, mas é uma linha que ele sai da frente da cabine e vai até lá atrás. Esse facão, ele é um corta-fio, corta a rede elétrica, para não degolar o piloto, no caso, né? E nas rodas também ele tem esse facão, né? E essa linha, ela desvia o fio para não arrancar a parte traseira do avião. Eu já peguei fios várias vezes, né? Quase todo ano acontece, né? Essas redes monofásicas, rede baixa, geralmente o avião consegue romper, né? O perigo é essas redes trifásicas, né? E alta tensão, né? As redes de alta tensão, onde dá, a gente passa por baixo. É mais seguro do que tentar pular a rede. Porque pulando a rede, nós vamos forçar o avião e podemos perder sustentação, né? E estolar o avião, a gente chama, né? Entra em atitude de stall, que é a perda de sustentação. E o avião entra de barriga, ou ele entra de barriga na rede ou no chão, né? Ou na hora de recuperar o pulo da rede. Então, a rede grande é mais fácil passar por baixo. As redes menores a gente pula, tudo bem. Mas, assim, um desafio grande para a aviação são aquelas redes ou uma área que a gente não conhece, né? Como aqui, no meu caso, eu trabalho na região, eu conheço as redes e tudo mais, né? Agora, se me pede, olha, tem uma área para lá de Paranavaí, né? E, às vezes, o produtor, ele manda o mapa via e-mail para a empresa, né? Fez um contato telefônico, contato prévio e tal. Aí o escritório nos passa, olha, tem uma área para pulverizar lá em Paranavaí, perto de São João do Caiuá, vamos dizer assim. Lá é mandioca, é sem alqueires e tal. E o produtor mandou o mapa da área. Bom, o mapa da área é uma foto satélite. A foto satélite não é tão detalhada como nós gostaríamos, né? Então, assim, cabe ao piloto, na hora da aplicação, quando estiver sobrevoando a área, fazer um reconhecimento da área, né? Olhar os pontos, as árvores, os obstáculos, os pontos críticos, o entorno, fazer um mapa mental da área para iniciar o trabalho. Muitas vezes, a gente sai carregado para a área sem conhecer a área, e aí é que entra o desafio da rede e também o relevo, né? Nós temos áreas aqui na região que são bastante acidentadas, bastante declínio, bastante morro abaixo, como diz o caipira, né? Pirambeira, né? O cara planta, se deixar, ele planta na parede, né? Então é complicado. São áreas perigosas, né? Que demandam uma carga menor do avião, quem sabe, né? Nem que leve mais tempo para fazer, né? Então, assim, para mim, o maior desafio, além das redes, é o relevo. É o relevo, né? E essa parte, que nem nós comentamos aqui, o conhecimento, a falta de conhecimento das pessoas é o grande desafio da aviação agrícola. Ela existe há mais de 70 anos no Brasil e não é difundida, né? Não é comentada. As pessoas, pô, tu é piloto agrícola, meu Deus, o que tem? Nada demais, né? Mas assusta, as pessoas se assustam. Mas o avião, como você pilota um avião agrícola? É uma atividade bem complexa, né? Vamos dizer assim. Mas para quem sabe fazer, nada demais, né? Mas as pessoas ainda têm aquele tabu, é um tabu, a aviação no Brasil é um tabu, né? Que nem quando passa um avião de noite, tá com droga, né? A pessoa, o empresário comprou um avião para se deslocar e tal, né? Às vezes chega no município, esse avião é do tráfico. Nada a ver, gente, pelo amor de Deus. É muito discriminado, né? Muito. Leandro, então a gente está chegando aqui no final do nosso encontro. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Imagina, foi um prazer imenso. Esse conhecimento com a gente, que foi muito esclarecedor, não só para mim, mas para todo mundo que estava assistindo aqui, com certeza. Eu fiquei chocado com alguns dados aqui. Questão do vento, eu imaginava que sem vento seria a melhor situação, né? Então, são muitos conhecimentos que a gente acaba aprendendo. Gostaria de agradecer também a presença do professor Júlio, coordenador do curso, que está nos assistindo aqui também.
a intervenção do Gustavo Codonho, né, aluno do 5º ano do curso de agronomia, que fez essa ponte entre a universidade e o senhor. Então, obrigado a todos aí. Se quiser falar mais alguma coisa... É só uma colocação, né? O Gustavo tem nosso telefone, né? Nos liguem, aproximem-se da aviação, vale a pena. É uma excelente ferramenta, né? Muitos de vocês vão se deparar lá no futuro com ela, um futuro próximo, com certeza, né? É inevitável, né? A gente costuma falar que a população cresce aritmeticamente, e a produção agrícola cresce geometricamente. Então, a demanda é cada vez maior. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, inevitavelmente vai ser usada, né? Até que se chega um dia, né, que não precisemos mais usar defensivo, ou o avião seja só uma máquina para nós passearmos ou nos locomovermos, né? Que esse dia chegue, porque eu já estou cansado também, né? Mas assim, professores, ficamos à inteira disposição, né? Eu peço desculpas por qualquer erro que eu tenha cometido aqui. Eu não tenho, como eu lhe falei no começo, né? Não tenho formação didática nenhuma, né? Procuramos explanar aqui, né? Discorrer de maneira sucinta o universo da aviação agrícola. Espero que todos tenham gostado, que tenham tido um breve esclarecimento, né, da atividade, né, que é inerente ao curso que fizeram, né. Parabenizo a todos pela conquista, né, nessa trajetória, né, são merecedores dos nossos parabéns, né, ao Gustavo, principalmente, que a gente conhece daqui, que é amigo nosso, né. Então, a gente fica feliz, né, em poder colaborar, né, somar, né, ao curso aí, ao conhecimento, né? Lamento não ter conseguido colocar todo ou mais conteúdo que eu gostaria, mas o tempo, como o senhor fala, né, professor, é limitado, né? Então, espero que tenha servido aí para engrandecer o conhecimento, né? E fico à disposição. Muito obrigado, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pela abertura, né, da gente poder entrar em contato aí, se aproximar mais da aviação. Então, vamos encerrando o evento de hoje. Gostaria de agradecer a todos os participantes aqui, aos espectadores aí. Lembrando que essas palestras vão ficar no YouTube da página da faculdade, da Unifapest, para assistir em outros momentos. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado. E um grande abraço. Tchau, tchau, Leandro. Um abraço. Obrigado, foi um prazer. Valeu, professor. Boa cadeira.